10:46? Uhum. A cura do cego em Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa a multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Esse cego de Jericó, ele teve uma fé tão grande em Jesus, que ele sabia que Jesus podia curar ele. Ele ouvia falar das coisas que Jesus fazia, né? Então, ele ouviu que Jesus estava chegando em Jericó, né? E ele ficou ali esperando Jesus passar, né? Ele vivia como mendigo. E ele, quando ele viu, ele sentiu, né, que estava passando a multidão, que Jesus até não via, né? Então, ele clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o pessoal, os discípulos, não sei quem, não fala quem, né, que tentaram parar ele, mas ele não desistiu. Ele seguiu gritando, pedindo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus mandou que levasse ele, né, no céu, Bartimeu até ele. E Jesus curou. O que ele queria que fizesse para ele? Ele disse que ia tornar a ver. Então, Jesus curou. E o que Jesus falou com ele? Vai, a tua fé te salvou. Né? Jesus não falou: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Deus fez um milagre na vida dele, operou esse milagre, mas o que nos salva, o que nos leva até Deus, até a vida eterna, é a nossa fé. Então, e ele passou a seguir Jesus estrada fora, né? Que diz que ele passou a seguir Jesus. E então, porque essa vida nossa aqui não vale nada. Esse corpo aqui não vale nada para Deus. Porque o nosso lugar está reservado lá no céu. Deus está preparando. Deus, que Jesus falou, quando tivesse tudo preparado, ele voltaria, né? Então, está preparando para nós esse lugar. E esse lugar é um lugar eterno. Essa vida aqui é passageira. Essa vida é cheia de problemas, cheia de tristezas, cheia de choro, cheia de dor, né? Tem as alegrias também, mas com tudo o que nós passamos, com todas as nossas dificuldades, nós sentimos alegria no coração de conhecer Jesus, de conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos sustenta, renova a nossa força a cada manhã. Esse mesmo Deus que naquela época que curou o cego de Jericó, acalmou a tempestade, fez muitos outros, a mulher do fluxo de sangue, muitos outros milagres, é o mesmo Deus que opera hoje. Com certeza. Ele faz acontecer nas nossas vidas, ele opera milagres através da nossa fé. Nós tivemos fé, ele opera milagres. Mas muitas vezes nós não recebemos, porque às vezes não sabemos pedir, ou porque também é propósito de Deus. Muitas vezes nós precisamos passar por um deserto, e esse deserto vai nos fazer enriquecer espiritualmente. Porque aqui
aqui nessa vida aqui nós teremos aflições. Mas nós sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas e que nada pode parar Ele. E também nada pode nos parar. Aconteça o que acontecer, nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Nós temos que estar firmes buscando o Senhor. Porque Jesus sofreu sem merecer. Ele não tinha pecado nenhum. Que pecado que ele cometeu? Nenhum. Mas ele veio ao mundo para nos salvar. Né? E ele derramou o seu sangue na cruz pelos nossos pecados. E por isso nós estamos aqui hoje. Se não fosse isso, acho que não existia mais a humanidade, não. E nós, às vezes, sofremos injustiça, nós sofremos perseguições no trabalho, nós sofremos até em casa mesmo, na família, que às vezes a gente consegue, a gente serve a Deus, às vezes tem pessoas na família que não servem a Deus, então a gente escuta coisas que não tem que escutar, né? Piadinhas, e isso acontece na vida de todo mundo, né? A não ser aqueles que a família toda serve ao Senhor, né? Então não existe isso. Mas mesmo assim existe falhas, porque nós somos humanos, nós somos falhos. E nós temos que aprender a conviver com as pessoas de acordo com o que as pessoas são, porque defeitos todo mundo tem. A gente tem qualidades, mas também nós temos muitos defeitos. Nós temos que aprender a conviver com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, né? Sabendo que eles são falhos e têm defeitos, assim como nós temos também. E nós servimos esse Deus porque esse Deus, ele foi, é e sempre será. Ele sempre vai operar nas nossas vidas. Nós precisamos, sabe, aprender a pedir orientação do Senhor em tudo que vamos fazer, né? Em tudo que nós sonhamos, nós precisamos pedir a Deus, para Deus abençoar, se for da vontade dele, que aconteça. Se não for, não aconteça. Se a gente vai fazer uma viagem, ô Senhor, se essa viagem for bom para mim, que eu vá me divertir um pouco, esfriar um pouco a minha cabeça, mas se for para acontecer uma coisa que a gente não está sabendo, pode estar acontecendo, o Senhor que vê tudo, conhece tudo na nossa vida, e conhece o princípio, meio e o fim, né? Então, que coloca um empecilho, né, para te dar livramento, para nos dar livramento, nós precisamos aprender a fazer isso. E muitas vezes nós olhamos o nosso eu, nós esquecemos. Eu vou e pronto. Eu vou e pronto. Eu quero sair, eu quero passear, eu quero divertir. Eu vou viajar, assim. E pronto, esquece que existe um Deus. Nós não podemos esquecer do nosso Deus. Porque o nosso Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Apesar das lutas, das dificuldades, porque quando nós passamos por um problema muito complicado na nossa vida, nós ficamos assim pensando, como que vai ser daqui para frente? E pensar como que vai ser daqui para frente. Nós temos que clamar o nosso Deus, dizer, Senhor, me sustenta, Senhor, me guarda, se eu tiver do Senhor, me cura, assim como Ele curou o cego de Jericó, e várias outras curas que Ele fez. Me cura, Senhor. Mas se não for da tua vontade, me sustenta para continuar a minha vida, mesmo com esse problema, né? Porque muitas vezes a gente consegue viver muito tempo com um problema grave, porque Deus está sustentando. Eu vi o testemunho de uma mulher que ela teve um tumor no cérebro. E o médico falou para ela que ela tinha poucos meses de vida. E ela era evangélica. Aí ela pediu a Deus que sustentasse ela, que curasse ela, mas que não fosse para cura, que ela cumprisse o propósito dela aqui na Terra, que ela ia continuar servindo a Deus. E ela continuou servindo a Deus. Ela casou, ela teve filhos, e o tumor não sumiu, o tumor continuou na cabeça. Ela teve filhos e ela orientava as crianças dela que às vezes ela desmaiava, que quando ela desmaiasse no meio da rua, que sentasse pertinho dela e ficava perto dela.